Hoje você vai conhecer a história de uma mulher que começou a desconfiar do próprio marido, depois que ele disse que iria viajar a trabalho. Mas o que ela descobriu depois disso não era algo comum. Então, se prepara e presta atenção nos detalhes. Meu marido sempre foi um homem tranquilo, discreto, do tipo que não falava muito, mas também nunca me deu motivos para desconfiar de nada. A gente tinha uma rotina simples: trabalho, casa, jantar juntos, às vezes um filme antes de dormir, nada fora do comum. E talvez tenha sido exatamente isso que me fez ignorar os sinais. Porque quando tudo parece estável demais, a gente entra no automático. A gente para de observar os detalhes. Eu acordava cedo, fazia café, saía para o trabalho, voltava cansada e encontrava ele sempre ali, sentado no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Era confortável, seguro, previsível. Mas naquela semana, algo começou a mudar. Não foi de repente. Foi sutil. Pequenos detalhes que, isolados, não significavam nada. Mas, juntos, começaram a formar uma sensação estranha dentro de mim. Uma sensação que eu não conseguia explicar, mas que também não conseguia ignorar. Ele começou a chegar mais tarde. No início, eu não liguei muito. Achei que fosse só trabalho acumulado, trânsito, rotina normal. Mas aquilo começou a se repetir todos os dias. E não era só o horário, era o comportamento. Ele chegava mais quieto, mais distante. Cumprimentava rápido e evitava qualquer tipo de conversa mais longa. E o que mais me incomodava, ele não olhava mais nos meus olhos. Teve uma noite em que a gente estava jantando em silêncio. Eu tentei puxar assunto, como sempre fazia. Perguntei sobre o dia dele. Ele respondeu, mas sem levantar o olhar do prato. Em nenhum momento. E aquilo ficou na minha cabeça, porque não era só cansaço. Parecia que ele estava escondendo alguma coisa. No dia seguinte, ele me disse que precisava viajar. Trabalho. 3 dias fora. Disse isso de forma tão natural que qualquer pessoa teria aceitado sem questionar. E eu aceitei. Ou, pelo menos, tentei convencer a mim mesma de que estava tudo bem, mas não estava. Ele arrumou a mala rápido demais, como se já soubesse exatamente o que levar. Não comentou detalhes da viagem, não falou para onde ia direito. Não parecia preocupado em me explicar nada. E isso não era comum. Antes de sair, ele me deu um beijo na testa. Mas não foi um gesto carinhoso. Foi automático, frio, e disse: qualquer coisa, me liga. Mas naquele momento, aquilo não me tranquilizou. Só aumentou ainda mais aquela sensação ruim. Eu fiquei parada na porta, vendo ele ir embora, e por algum motivo não consegui entrar em casa imediatamente. Fiquei ali, olhando para a rua, sentindo um aperto estranho no peito. Era como se alguma coisa estivesse fora do lugar. Quando finalmente entrei, a casa parecia diferente. Não fisicamente, mas no clima, no silêncio. Era como se o ambiente tivesse ficado mais pesado, mais carregado. Eu tentei ignorar aquilo. Fui fazer coisas simples, como lavar a louça, organizar a sala, mexer no celular, mas nada parecia normal. E aquela sensação não passava. Naquela noite, eu fui dormir mais cedo. Não porque estava com sono, mas porque queria que o tempo passasse mais rápido.
Mas quando deitei, percebi que não conseguiria dormir. Eu me virava de um lado para o outro, inquieta, pensando em tudo, relembrando pequenos detalhes, tentando encaixar coisas que nem faziam sentido. Até que ouvi um som, um clique, baixo, seco. Eu abri os olhos na mesma hora e fiquei completamente imóvel, tentando entender se aquilo era real ou só impressão minha. O som veio da porta da frente. Eu prendi a respiração, tentando escutar melhor. O silêncio voltou por alguns segundos, até que o som veio de novo. Outro clique, mais claro dessa vez, como o som de uma chave girando na fechadura. Meu coração começou a bater mais rápido porque eu sabia. Eu tinha trancado a porta. Eu mesma tinha feito isso. E também sabia que estava sozinha. Ou, pelo menos, era o que eu achava. Eu levantei devagar. Cada movimento parecia mais alto do que deveria. O chão rangia levemente e o ar parecia mais pesado do que o normal. Fui até o corredor, caminhando lentamente, com o coração acelerado e uma sensação de medo que eu não conseguia explicar. Quando cheguei perto da porta, eu vi a chave estava na fechadura, pelo lado de dentro, mas eu tinha certeza absoluta de que tinha deixado ela em cima da mesa. Fiquei parada, olhando fixamente, tentando entender, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas não havia nenhuma. E naquele momento, uma certeza começou a crescer dentro de mim. Alguém tinha entrado ali. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada com a luz acesa, olhando para a porta do quarto, esperando qualquer coisa acontecer. Qualquer barulho me fazia prender a respiração. Qualquer sombra parecia se mover. E o pior de tudo era o silêncio, porque ele não parecia vazio. Parecia que tinha alguma coisa escondida nele. Algo que eu não conseguia ver, mas que estava ali. No dia seguinte, tentei agir normalmente. Peguei o celular e mandei mensagem para ele. Chegou bem? Ele respondeu rápido demais. Sim, hotel tranquilo, simples, direto, mas estranho. Como se estivesse distante. Como se não quisesse prolongar a conversa. Foi então que eu comecei a olhar as fotos que ele tinha mandado, uma por uma, com calma, prestando atenção nos detalhes, até que cheguei em uma foto, um café, simples, mas no fundo havia um reflexo. Eu aproximei a imagem várias vezes, tentando enxergar melhor. E foi aí que meu coração disparou, porque naquele reflexo havia outra pessoa, uma mulher. Atrás dele, naquele momento, tudo começou a fazer sentido. A viagem, a pressa, o comportamento estranho. Ele não estava sozinho. E talvez nunca estivesse. Voltei para casa naquele mesmo dia. Precisava descobrir a verdade. Entrei em casa devagar. O silêncio estava lá de novo, pesado, estranho. Fui até o banheiro e, quando olhei para o espelho, vi uma frase escrita no vapor. Você não devia ter voltado hoje. Meu corpo gelou. Mas o pior não foi isso. O pior foi perceber que aquela mensagem não era para mim. Era para outra pessoa. E foi aí que eu entendi. Eu nunca fui a única. Nunca. Se você chegou até aqui, me conta uma coisa. Você já desconfiou de algo assim? E depois descobriu que era verdade? E comenta aqui embaixo.
de onde você está assistindo esse vídeo. Aperta o botão para se inscrever no meu canal, meus filhos. Até a próxima história.